Parafraseando aqui, Arnold Schwarzenegger é um hasta la vista. Como empresário e como um líder de profissionais, líder no setor, não de o melhor ou o pior, número 1, não é sobre isso. Mas como líder de quem busca a inovação primeiro, fazer algo diferente antes dos outros. Eu gosto disso. Não é sobre concorrência, é sobre o meu estímulo, é de fato assim, o que ninguém fez ainda que eu posso fazer. Eu gosto disso. Não me acho melhor do que ninguém quando eu faço algo que ninguém fez. Eu só acho que eu consegui cumprir um bom trabalho, porque eu estou sempre em busca de algo que ninguém nunca tenha feito. Eu tenho talvez esse ciclo viciante em estar sempre buscando algo novo. E quando foi ali naquela edição do Oscar, sabe quando a gente encerra e o que vai vir para o ano que vem? Eu lá no evento, eu sempre falei aqui do carnaval, e começa um ano, acaba o outro. Ali naquela edição de 2024, eu sinto que Deus me entregou algo, mas não fazia sentido para mim, porque eu estava na sala dos Goldens, eu estava celebrando ali como líder da turma, vários palestrantes na sala. Eu não sei, mas aquela cena para mim ali era o fim de um ciclo. Eu vi ali, verdadeiramente. Quando eu conversei com a Ana Paula Leal, ela, numa conversa muito boa, quando eu pedi para encerrar o meu ciclo nesse projeto, ela me falou, quando você teve essa sensação, né? Eu dividi isso com ela, eu tive essa sensação em 2024. Ele é merecedor de tudo isso. E é uma família que eu gosto, amo muito a Lorena, a esposa dele, os filhos, então ele consegue fazer isso num ambiente ainda familiar. E você tornar um negócio tão grande que as pessoas estão lá e se sentem em casa. Mas eu não estava preparado para aquela sensação que Deus estava me entregando. Para mim era só uma intuição. E aí até você entender que intuição e voz de Deus é uma coisa que está dentro da gente, né? Mas eu fechei 2024 de uma forma muito honrada, o Oscar, celebração, e como uma zona de conforto, eu simplesmente continuei a minha caminhada. Eu simplesmente fiz o que era esperado de mim, um bom trabalho. Fiz a programação de 2025, a maior programação, o maior número de corpo docente, o maior número de palestrantes. Continuei com a expectativa lá em cima, mas eu enfrentei desafios pessoais. Eu enfrentei desafios pessoais após aquela edição de 10 anos, quando foi ali mais ou menos em agosto, o falecimento da minha sogra. Foi a maior perda que eu já tive na vida. Mexe com 100% da minha estrutura familiar. E eu tenho que seguir trabalhando. Em outubro, quando nós lançamos o Arnold Conference 2025, um dia anterior de abrir as inscrições, a minha mãe infarta. Minha mãe infartou e ficou com 3% das vias, né, das artérias em funcionamento. Então, foi por um milagre que minha mãe não faleceu. Fez uma cirurgia, eu simplesmente falei para a equipe um dia antes, falei, ó, a abertura de inscrições é amanhã, eu vou cuidar do que me interessa. E não dá nem para falar, eu simplesmente deixei o time fluir, fizemos lançamento, bom lançamento, inscrições, boas vendas. Mas ali no hospital com minha mãe eu vi que aquela intuição que eu senti na sala do fim de um ciclo, ele tinha chegado. Ali na abertura das inscrições. E é pessoal.
não é pelo modelo de negócio, não é pelo business, é sobre a maturidade que a vida vai nos entregando à medida que a vida vai passando. Eu não poderia simplesmente sair. 2025 vai ser a minha maior entrega. Eu falo que vai ser como um camisa 10 que jogou 11 anos no time e vai sair no estádio aplaudido de pé. Mas o que me leva a sair são motivos pessoais e também, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, foi quando eu escrevi o meu livro Zona Desconforto. Então, da mesma forma que eu escrevia, aquilo entrava em mim, aquilo falava assim, aquela intuição, aquela voz de Deus já estava dentro de mim, eu falava assim, será que aqui eu já não atingi a minha zona de conforto? E as situações familiares de forma paralela. Então foi um misto de emoções muito grande. E toda a metodologia do livro Zona de Desconforto, acredito que me induziu à tomada de decisão. Porque é óbvio que abrir mão de um evento onde eu tenho um excelente relacionamento com a Ana, com a Savagé, eu entrego um bom trabalho, temos excelente retorno e parceria. Abrir mão é algo que me lança ao desconforto. É algo que todo mundo fala, mas o porquê disso? Você tem a marca do Arnold Schwarzenegger. De fato, eu não vou conseguir ter uma explicação racional, a não ser que foi pessoal. E que, ao passar pelo que eu escrevi, eu me vi em um novo ciclo, em uma nova fase, com novos destinos. Eu fiz algumas entregas de conteúdo falando sobre o porquê dessa decisão. Todo mundo, por me conhecer, fala, Bruno tem uma carta na manga, Bruno vai fazer alguma coisa grandiosa. Não é sobre isso. É sobre o que eu já tenho. E tá ali com minha mãe no hospital me fez ver isso. É sobre o que eu tenho. Eu amo a inovação, amo novas oportunidades. Mas chega um momento que novos ciclos, eles são para dentro. O para dentro, empresarialmente falando agora, eu já tenho grandes eventos, eu já tenho grandes produtos. O que eu estou fazendo é abrir mão de uma marca que me trouxe até aqui, mas para a minha visão de futuro, o que eu quero adiante, eu preciso de caminhar um pouco mais para dentro. Pessoalmente eu vivi isso, de caminhar para dentro para poder crescer. Talvez chegou o momento da empresa. Não é um abrir mão do Arnold Conference, mas sim um realimento de rota empresarial, caminhar para dentro dela. Não é sobre a inovação, é sobre o que eu já tenho. Eu tenho grandes eventos, eu tenho grandes sócios, eu tenho produtos que atualmente estão em 90 países. Eu não conheço nem 10% deles, então talvez está na hora de viajar um pouco. Mas é caminhar para dentro e trabalhar o que já se tem. É trabalhar o que verdadeiramente o Projeto Arnold me carregou até aqui. Então aqui é uma passagem de bastão. Aqui é um momento de gratidão eterna. Então, Bruno, assim, que eu quero te dizer no nome meu, do Bonilha, da Feijó, é um agradecimento. Eu podia dar uma placa, eu podia dar um quadro, mas eu resolvi dar uma coisa que simbolizava o tempo, que é um relógio, para mostrar que o tempo, na verdade, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida da gente. Eu acho que é o maior presente que a gente recebe desde o momento que a gente nasce, o tempo, como a gente usa esse tempo. Então eu queria dar realmente uma homenagem para ficar, não numa parede, mas ficar no pulso, ficar no coração de vocês. Eu fiz um relógio com o nome de vocês e o nome do Arnold. Tem casamentos que não duram o tempo que tornou nossa parceria. E não é um tempo que se acaba, porque as coisas se transformam. É um momento que é escrito na minha história, é escrito na história de um palestrante, é escrito na história de um participante e que não tem como tirar isso do currículo. Mas na minha jornada,
parafraseando aqui, Arnold Conference, Arnold Schwarzenegger, é um hasta la vista.